Olá, tudo bem? A graça e a paz de nosso Deus para a sua vida. Meu nome é Felipe Nasser e neste momento eu quero falar alguns aspectos sobre a doutrina de Deus, ou seja, os ensinamentos, aquilo que Deus revela através da sua palavra para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida. Quando falamos de doutrina, nós temos que entender as divisões que Deus proclamou exatamente para que nós entendêssemos o que Ele queria e o que Ele quer para as nossas vidas e para toda a humanidade. E quando a gente fala dessa doutrina, nós iremos separar toda essa concepção em algumas partes para que a gente possa ter um melhor entendimento. A primeira parte de divisão é a cosmologia. E quando nós falamos de cosmologia, nós estamos falando sobre o cosmos, ou seja, o universo. Como Deus separou o universo e como Ele coloca isso para nós no nosso dia a dia, para que nós tenhamos uma breve declaração daquilo que é a palavra dele. Se você abrir em sua Bíblia, em Salmos 19, 1 até 2, nós teremos alguns conceitos bem claros e bem fortes, enraizados na cosmologia. Vamos lá. No Salmos 19, 1 nós temos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, toda essa parte de revelação da natureza, a revelação da criação divina, vem da cosmologia, ou seja, é a primeira fração exatamente da criação do mundo, quando Deus fez o mundo através lá da passagem inicial do Gênesis. Uma outra divisão, também chamada de teologia, ou seja, pelos teólogos, que são estudos da Bíblia. Deus, exatamente as questões de identificar o nosso Deus e aonde está este Deus, pela logia, pelo estudo disso, ou seja, vamos estudar Deus. E quando a gente fala de estudo de Deus, nós estamos falando lá em Romanos capítulo 1, de 18 a 20. Leia junto comigo. Pois do céu é revelado a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que elas são inexcusáveis, ou seja, elas não podem ser aí as questões delimitadamente negadas, porque realmente a gente está falando da criação divina perante a toda a criação e ao estudo desta criação, que é realmente a teologia. É a palavra de Deus onde você tem acesso livre no nosso mundo. Uma outra divisão bem interessante também da Bíblia ou da doutrina de Deus é a parte da antropologia. E quando a gente fala de antropologia, nós estamos falando do estudo do ser. E esse estudo do ser nós podemos identificar em Atos 17, 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Ou seja, não podemos fazer a comparação efetiva entre o que Deus criou, o que Deus é, os conceitos de Deus e a sua doutrina para conosco, para com ouro, para com prata ou qualquer joia preciosa. Não existe comparação. Em um último aspecto, nós vamos falar sobre ontologia. E quando falamos de ontologia, é o conceito da existência, o conceito da existência do ser, nossa existência. Ontologia são os estudos do ser. Então, nesse aspecto, diversas passagens bíblicas dentro de todo o composto, dentro do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós temos toda a defesa dessa parte da criação, da evolução do homem, desde lá Moisés até Pedro, Paulo, Mateus, Lucas, todos os discípulos e a morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós precisamos entender toda essa questão das conceituação, das divisões doutrinárias, ou seja, as divisões bíblicas. E para também conhecer, depois precisaremos conhecer quais são os conceitos de Deus, ou seja, quem é Deus e como Ele se revela a nós. Espero que você se aprofunde efetivamente e com maestria nessa parte, nessas passagens bíblicas, para que você entenda
o que Deus tem para a sua vida e como é dividido a sua palavra. Espero que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia e que você possa aproveitar ao máximo toda a informação repassada para a sua vida.